Pergunta do Guilherme Nazário Machado. Mestre, você acha que eu consigo chegar longe com um estilo mais nocauteador do que o estilo mais comum atualmente, que joga em cima apenas da marcação de pontos? Vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo aqui. O que eu digo é o seguinte, a pergunta dele é, atualmente as regras de competição elas estão voltadas para a marcação de ponto. Óbvio, atualmente não, sempre foi assim. Porém, hoje tem a questão dos coletes eletrônicos. E os coletes eletrônicos mudaram a dinâmica das lutas. Ela deixou de ter uma necessidade de impacto um pouco maior para ter mais o toque no colete, né? E em breve eu vou falar sobre isso, como que funcionam os coletes eletrônicos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui e ativa a notificação, né, o sininho de notificação para o YouTube avisar sempre você que quando tiver vídeo novo. Eu vou falar como que funciona, os sensores, onde que tem sensor, onde que não tem, como que marca ponto do soco, quantos pontos vale cada tipo de técnica e por aí vai. Então é muito importante que você seja inscrito aqui no canal. Então, como eu falei, as lutas hoje elas estão criando, né, um molde onde os atletas precisam ser mais longilíneos. Eu estou dizendo que os atletas mais baixos não têm condição de lutar? Tem condição de lutar, óbvio que tem condição de lutar. Sendo que algumas pessoas vão ter mais vantagens do que as outras. Então, no meu ponto de vista, no meu conceito, analisando as lutas do jeito que estão, quanto mais alto o atleta, quanto mais alta a diferença de altura, né? Quanto maior a diferença de altura entre os atletas, o atleta mais alto vai ter vantagem. Ou seja, fazendo um comparativo, vamos supor que os dois atletas tenham exatamente a mesma técnica. O mais alto tem grande chance de vencer, porque ele já vai ter uma vantagem. O mais baixo tem mais dificuldade. Por quê? Para o mais baixo chegar no raio de ação para encostar no protetor do mais alto, ele precisa sair, se aproximar, bater e sair de volta. Sendo que nessa de ele se aproximar, o atleta mais alto, que tem uma maior envergadura, tende a colocar uma proteção, né? Um escudo, que no caso geralmente é a perna da frente. Então ele vai levantar a perna da frente, se o atleta mais baixo vier, ele simplesmente estica a perna e muito provavelmente vai acontecer um ponto. Então as lutas hoje, algumas pessoas falam que elas estão esgrimadas. O que é esgrimada? É um termo utilizado para a esgrima. A esgrima, se você não conhece, é um esporte onde duas pessoas estão com uma espada e um tem que encostar a espada no outro. Aí vou ver se eu consigo botar algum vídeo aqui na tela para você mostrar. Então fica aquela troca, aquele movimento. Algumas regras estão sendo mudadas para dificultar com que o atleta fique com a perna levantada muito tempo sem atacar. É conhecido como o perninha, né? Muita gente no mundo do taekwondo chama de taekwondo perninha. E eu até entendo o motivo. Mas as regras elas estão mudando aos poucos de tal forma que esse conceito de perninha ele começa a cair. Porque até onde eu sei, existe uma regra que limita a quantidade de tempo que o atleta pode colocar a perna fora do chão, né, uma das pernas fora do chão, e ele tem que tocar de novo. Não sei te dizer agora exatamente que regra é essa. Eu vou até dar uma aprofundada nisso. Eu quero trazer aqui, inclusive, um profissional do taekwondo, especialista em arbitragem, até para explicar para a gente como que funciona isso. E também é uma coisa que isso muda, né, de um tempo para outro, pode mudar. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 30 de julho de 2021. Não sei quando que esse vídeo vai ser publicado e também não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas muita coisa muda. De fato, as regras estão tentando equilibrar um pouco essa equação. De qualquer forma, o atleta menor tem uma desvantagem sobre o atleta mais alto. Eu, no meu ponto de vista, analisando as lutas hoje, eu não acredito muito que a galera mais nocauteadora vai ter tanta vantagem assim nas regras atuais, tá? Existe uma briguinha aí, uma discussãozinha que não serve para nada, que é que as pessoas falam, a galera do taekwondo old school é muito melhor que a galera do taekwondo perninha. A galera do taekwondo perninha nunca vai conseguir ganhar do taekwondo old school. A galera do taekwondo perninha, sim, consegue... Sabe, é uma discussão que não há necessidade. O que acontece é o seguinte, são dois cenários distintos. A galera old school lutava com umas regras totalmente diferentes do que a galera hoje está lutando. São conceitos diferentes. Conceito de velocidade, de explosão, de contundência, né? Os golpes eram mais contundentes naquela época porque não tinha colete eletrônico. Então, se o golpe não entrasse com vontade, com peso, muitas das vezes com barulho,
os árbitros laterais não marcavam ponto. E aí ficava naquela, não marcou, então ficava aquela discussão desenfreada. Por isso que eu acredito que foi instalado ali o sistema de coletes eletrônicos, porque teve o contato, ponto. Não teve contato, não teve ponto e acabou. Não tem choro, não tem o que reclamar disso. E eu vou falar mais para frente sobre os coletes eletrônicos. Então, se você quiser assistir, né, mais para frente, não se esquece aí, se inscreve no canal, que é super importante. Então, resumindo, Guilherme, cara, eu não acredito hoje, infelizmente, que deixe isso bem claro, tá? Infelizmente, eu não gosto hoje das regras atuais de competição. Não critico atleta nenhum, muito pelo contrário, os atletas que estão em alto rendimento eu parabenizo, inclusive eu dou espaço para eles aqui no canal. Já fiz lives com alguns, já fiz vídeos com alguns, conversei com alguns, venho tentando falar com outros para ver se a gente consegue bater um papo aqui. Eles estão dançando conforme a música, né? Entre aspas. Então eu acho muito válido a gente pontuar isso, né? Dar credibilidade ao atleta que está lá cumprindo com o papel dele, né? Muita gente não tem condição de chegar onde os atletas de alto nível chegam. Então a gente não pode simplesmente chegar e falar que eles são ruins, que eles são... Não pode chegar e falar isso. Tem que ir muito pelo contrário, tem que motivar. Porém, de acordo com as regras atuais, né, definidas pela WT, que é a Federação Mundial de Taekwondo, eu acho pouco complicado que um atleta nocauteador ganhe competição atual, com as regras atuais. Se voltarem às regras antigas, eu já acho muito difícil que os atletas atuais ganhem da galera que treinou das antigas. Ou seja, são duas gerações distintas. É como você querer misturar água com óleo. Não dá certo, são dois cenários. A gente tem que aprender a separar essas coisas. Tem gente que gosta das lutas atuais, tem gente que não gosta, eu não gosto, mas os atletas são merecedores, eles estão lá por um motivo e eu parabenizo, bato palmas para eles, porque faz parte do processo. Então, é aquilo que eu te falei. Se você quiser treinar, né, para ser um competidor, para ser atleta olímpico, seja lá o que for, inclusive eu também vou falar sobre como se tornar um atleta olímpico aqui nesse canal em breve. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí. E se por acaso esse vídeo já foi pro ar, já vai estar no card de vídeos. Se você pretende fazer história, né, em competições olímpicas, você precisa dançar conforme a música. Precisa ficar antenado nas regras. Precisa ficar antenado na biomecânica dos movimentos que favorecem as pontuações. Localização dos sensores. Isso é fundamental. Você tem que saber onde que são os sensores no tórax. Na cabeça, se não me engano, é no protetor inteiro. Não sei se tem alguns pontos específicos também. No pé também, acho que é o inteiro. Então, tem que ficar antenado nisso. Existem técnicas específicas, mas um ponto fundamental que eu quase esqueci de falar para você focar no seu treinamento para ser um bom competidor é precisão. Precisão. O que é a precisão? É você conseguir chutar aonde você quer chutar, aonde você visualizou. Isso é precisão. Durante uma luta, as coisas ficam bagunçadas, você fica agitada para lá e para cá, cálculo de distância, movimentação e tal. Então, às vezes, você não tem a precisão. Você olha o teu alvo, tenta acertar e não consegue. Então, a precisão associada com flexibilidade, alongamento, condicionamento muscular e envergadura, além da técnica, obviamente, eu acredito que vão te ajudar bastante nas regras atuais. Se as regras mudarem, aí a gente vai precisar reanalisar esse cenário e ver o que de fato dá para fazer para você se tornar um bom lutador das competições. Tranquilo? O vídeo de hoje fica por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.